Olá, empreendedores de sucesso, eu sou o Fred Dias, estamos na 24ª videoaula da série Gestão de Empresas na Prática. Hoje vamos falar sobre controles de contas a receber. Falamos no vídeo anterior sobre os problemas recorrentes nas vendas. Agora nós vamos falar sobre o processo que se inicia ao finalizar uma venda, que é a famosa contas a receber. Então, a contas a receber, a gestão de contas a receber, eu controlo tanto o recebimento à vista, porque ele tem que ter um processo de ir até o caixa e receber no exato momento da compra, e temos a contas a receber a prazo, em que eu tenho que fazer um processo para comprovar que eu vendi para aquele cliente e determinar a regra, a forma de pagamento. Então, vamos para a primeira parte do processo de controle de contas a receber. Que o processo de controle de contas a receber é a finalização da venda. O cliente entrou, eu atendi ele bem, tendo problemas recorrentes ou não, seguindo as diretrizes, as boas práticas de um atendimento ao cliente ou não. Na hora que finaliza a venda, se inicia o processo de recebimento. E o processo de recebimento, ele tem dois caminhos. Ou há um recebimento à vista, e aí o vendedor encaminha o cliente até o caixa para ele poder fazer o pagamento à vista em dinheiro. Ou ele vai ser uma venda a prazo, onde o cliente vai pagar depois. Então, cria-se a documentação necessária para registrar que essa venda aconteceu e para permitir que eu faça cobrança do cliente. E aí, gente, para vocês pequenos empresários, às vezes você cria um vínculo afetivo com seu cliente, mas quando vender a prazo, é muito importante levantar documentações, levantar dados desse cliente, para que na hora do recebimento você não tenha dissabores e não tenha prejuízos. Mas vamos falar mais um pouco sobre as opções de recebimento a prazo. Então, quais opções de recebimento a prazo que existe? A primeira opção mais antiga do mercado são as promissórias, e até hoje elas são usadas, que é crediário próprio, Então, é aquele cliente que chega na sua loja e fala assim: não, eu pago no final do mês. Você faz uma notinha, anota o que ele comprou e no final do mês ele paga. Só que a promissória é um gargalo que muitos pequenos empresários se encontram. Enquanto o cliente é fiel, está indo, pagando todo dia, o empresário às vezes fica inibido de pegar comprovante de endereço, pegar comprovante de renda, fazer um cadastro pegando o endereço da pessoa, o telefone de contato, referências dessa pessoa em outras lojas, para saber se ele tem referência de pagar em dia ou não. E aí você fica com vergonha, vende para o cliente numa promissória. A questão da promissória, se vocês compram essas promissórias na papelaria, vocês vão ver que a promissória é um reconhecimento de dívida, onde pega o CPF, tem todos os dados, endereço, telefone de contato, principalmente o CPF da pessoa, porque você tem condição de usar essa promissória devidamente assinada pela pessoa para acionar um jurídico, um advogado, protestar o nome dela no SPC Serasa. Agora, se você é empresário, um pequeno empresário, acontece muito isso, vende sem pegar os dados necessários para cobrança, aí o cliente some. É muito comum quando eu vou trabalhar para melhorar o recebimento, dificuldade financeira da empresa por conta do recebimento. Boa parte das consultorias, a dificuldade no recebimento está em promissórias, em notinha, o que eles falam, caderneta ou notinha com funcionário, sem pegar dados nenhum. E aí não tem o que fazer. Se o cliente some, se o cliente fala que não quer pagar, você não tem como cobrar do cliente. Cheque pré-datado. Cheque pré-datado ainda é muito disseminado dentro das empresas, dentro dos pequenos empresários, mas também tem diminuído por conta de outras formas de pagamento que surgiram. Mas cheque pré-datado também
o cliente tem muitas pessoas que antigamente davam um golpe, abriam uma conta corrente, pegavam um talão de cheque e saía comprando com esse cheque, e aí comprando e deixava o cheque voltar sem fundo até os empresários negativar o nome dessa pessoa. Ele já deu um prejuízo na praça imenso. Então, consulte o CPF da pessoa antes de receber um cheque, principalmente a prazo. Pegue os dados dessa pessoa. A questão do cheque é mais fácil porque tem o banco, mas o banco não vai dar endereço de nenhum correntista seu. Então, se você não anotar o endereço, não anotar o telefone de contato, quem foi a pessoa, fica complicado você trabalhar com cheque. E esse é um problema muito recorrente em muitos pequenos empresários. Aí nós temos o boleto bancário. Boleto bancário é a mesma coisa. Hoje em dia a facilidade de emitir boleto bancário é muito grande. Tem muitos aplicativos que possibilitam a emissão do boleto bancário sem nota fiscal. Pela lei do consumidor, você não pode emitir nenhum boleto fiscal sem um documento que comprove a venda. O cliente, se ele falasse, não, eu não devo, me apresente a nota, me apresente um recibo de venda. Então, toda venda que você fizer, empresário, pequeno empresário, crie um documento, pegue a assinatura da pessoa comprovando que ela recebeu a mercadoria. Se vocês compram de fornecedores, vocês percebem que todo grande fornecedor, quando te entrega, o motorista chega e pede para você assinar o canhoto. Se assinou o canhoto, você está atestando que toda a mercadoria que você está recebendo está correta e que a dívida é devida. E aí as empresas guardam esse canhoto junto da nota da via deles para, se houver uma necessidade de cobrança, eu tenho como documentar. Então, às vezes, clientes agem de má fé. Percebe que você não pega a assinatura da comprovação de entrega, aí de repente na hora que você vai cobrar, não comprei essa mercadoria, não, mas eu emiti a nota, me dá o comprovante me apresenta o comprovante de entrega, me apresenta o canhoto com a minha assinatura. Aí o empresário se pegou, às vezes eu já me deparei com empresários que às vezes pegam a assinatura, mas não arquiva a nota. E aí na hora de cobrar e o cliente faz essa pergunta, ele não acha a nota com canhoto assinado. Então, se não acha a nota com canhoto assinado, se o cliente for mal intencionado, ele fala, eu não reconheço essa dívida. E vocês podem cancelar a nota porque vocês estão tirando nota indevidamente no meu CPF sem minha autorização, que isso é considerado como um crime fiscal, que é um empresário faturar uma nota fiscal para uma pessoa física que não autorizou. Então, toda nota fiscal que você emitir para uma pessoa, você tem que pegar o canhoto para comprovar que a venda realmente aconteceu e que você realmente entregou para o cliente. Então, boleto bancário, boleto, promissório e cheque promissório e cheque são mais geram um risco maior financeiro para vocês. O boleto, assim como o cheque, permite custódia, antecipação. Então, hoje o cheque tem sido substituído pelo boleto. Alguns empresários preferem o cheque porque é um documento de cobrança à parte, né? O cheque por si só, ele é um documento de cobrança que você pode protestar, diferente da promissória e do boleto. Para protestar um boleto, você precisa da nota fiscal e do canhoto assinado. O cheque, a pessoa já assina o cheque, então você já tem um documento assinado pela pessoa. Então, tem muitos empresários pequenos que preferem trabalhar com cheque do que boleto. Embora existem muitas empresas que trocam o cheque, né? Cobram uma taxa de 3%, 2% sobre o valor do cheque e você faz a antecipação desse recebível, né? No sistema bancário chama custódia de cheque. Eu receber um cheque de R$1.000 para pagar pré-datado para daqui a 30 dias. Aí eu vou lá no banco e falo, banco, eu estou precisando desse dinheiro. O banco vai e te passa 900, pega os R$1.000, desconta 3%, né? R$997, e você usa esse dinheiro, transforma esse dinheiro a pagar
e um recebível a curto prazo para você pagar suas contas. Mas se esse cheque volta sem fundo daqui a 30 dias, o banco vai descontar da sua conta bancária. No boleto bancário, faz a mesma coisa. Depois nós temos cartão de crédito, que hoje é a forma de pagamento mais segura para o empresário. Principalmente agora que boa parte das empresas de cartão de crédito já estão oferecendo o serviço de crédito no próximo dia, né? Então hoje já tem muitas operadoras que a venda de cartão de crédito você faz hoje, amanhã já está disponível para você, com taxas que oscilam entre 3% e 5%. Então vale de cada operadora de cartão vocês analisarem qual é a melhor para poder traçar sua estratégia de recebimento. Mas a venda pelo cartão de crédito é a venda que elimina a inadimplência, porque promissória, cheque pré-datado, boleto pode gerar inadimplência. O cliente pode não pagar. Agora, o cartão de crédito, o sistema financeiro, as operadoras de cartão de crédito assumem essa dívida. Então, para o empresário, oferecer a forma de cartão de crédito é a forma que exerce menos risco financeiro de inadimplência. Você tem inadimplência com boleto, tem inadimplência com promissória, tem inadimplência com cheque pré-datado, mas não tem inadimplência com cartão de crédito. Transferência bancária. Tenho que falar desse processo de transferência bancária, porque não é tão usado no pequeno comércio, mas em empresas de grande porte, no caso de contratação de serviços, ainda é muito utilizada a transferência, principalmente quando são contratos de valor alto. Então, para a empresa é preferível transferir o valor entre contas, né? Embora o boleto também seja uma opção, mas tem muitas empresas que só pagam por transferência bancária. Órgãos públicos só pagam por transferência bancária, determinadas empresas de maior porte também só pagam por transferência bancária, porque a transferência bancária é uma maneira mais segura de rastrear o processo. Quando eu faço uma transferência bancária, eu tenho que informar para quem que eu vou pagar. Então, empresas de grande porte que gerenciam um volume muito grande de dinheiro, eles tendem a trabalhar muito com transferências, contratos e programações de pagamento e pagamento com transferência bancária, porque aí todo o seu processo fica rastreado no sistema financeiro. E vamos encerrar esse vídeo falando sobre as opções de recebimento à vista. 90% das opções de recebimento à vista são dinheiro. O cliente vai no caixa, paga em dinheiro e pronto. Existe pagamento com cheque, que o empresário precisa tomar bastante cuidado. Mesmo que o cheque seja à vista, é importante consultar o CPF do cliente antes, porque o cheque sendo à vista, mas você vai depositar no banco só amanhã. E você vai demorar 1 ou 2 dias para o banco te dar a resposta se o cheque compensou ou não. Então, o cliente que quer te pagar à vista e você não tratar ele, eu coloquei como cheque à vista, mas ele tem que ser tratado como um cliente, como se fosse uma venda a prazo. Você está cobrando para ele o valor à vista, mas você vai precisar de endereço, telefone, comprovação de que ele fez a compra, porque teoricamente, quando você emite uma nota à vista, está registrando que você entrega uma nota assinada à vista, está registrando que já está paga. Então, é uma confusão que as pessoas fazem em softwares de gestão, faz uma venda à vista com recebimento de cheque. A venda foi recebida. Você substituiu o recebimento em dinheiro por um título, um cheque, que vai ser compensado no próximo dia. Se esse cheque voltou sem fundo, esse cheque se torna uma conta a receber de cheque sem fundo. Mas isso eu vou explicar em outro vídeo de fluxo de caixa, gestão de fluxo de caixa, mas não agora. E temos a transferência bancária, que muita empresa paga à vista, faz a transferência bancária, me envia o comprovante pelo WhatsApp, na hora que eu tiver o comprovante, eu vou e quito sua venda e te entrego. Olha, gente, tome cuidado também
com esses processos de transferência bancária. Eu já me deparei com empresas que às vezes o cliente ele faz a transferência, emite o cupom, e aí você quita a venda, entrega a venda por conta com o cupom em mãos, e aí o banco estorna. Passa algumas horas, o banco estorna o pagamento porque não tinha saldo. Então, assim, no momento da transferência, em algumas situações, o banco gera o comprovante, mas depois de algumas horas ele não processa. Então, eu sempre aconselho os meus clientes que forem trabalhar por recebimento à vista via transferência bancária, não finaliza a venda e não faz a entrega para o cliente enquanto o dinheiro dessa transferência não realmente caiu na conta. A não ser que for uma pessoa, um cliente fiel e tudo, que ele te mandou, você confia que não vai ter problema, aí você faz o pagamento. Mas se você tiver qualquer dúvida quanto ao cliente, se for a primeira compra do cliente, fique atento. Espere cair na conta a transferência antes de finalizar a compra. E aí é algo que muitos empresários enfrentam. Quer vender e depois na hora do contas a receber o dinheiro não entra no negócio. Você vende, não adianta você vender 100 mil reais no mês e receber só 40 mil desses 100 mil. Em outro vídeo eu vou te explicar a relação entre a venda e o recebimento. Mas não adianta vender e não receber. Empresas que trabalham com vendas, com equipe de vendas e que pagam comissão para vendedores, é muito comum. O vendedor está querendo receber a comissão sobre a venda, ele vai vender a prazo, ele vai dar o desconto que o cliente quiser, ele vai vender no prazo que o cliente quiser e não vai consultar se o cliente tem crédito ou não tem, porque o vendedor vai receber a comissão sobre o que ele vendeu. Se ele recebe a comissão sobre o que ele vendeu e o vendedor não é comprometido e a empresa não atenta para isso, ele vai vender e não vai estar se importando se a empresa vai receber ou não. Por isso que tem muitas empresas que trabalham com venda que ou elas comissionam pela venda, e se tiver um índice de inadimplência na carteira de cliente daquele vendedor, ela dá uma penalização, ou ela remunera pelo recebimento. A comissão é paga apenas pelo que foi recebido, não pelo que foi vendido, para inibir o vendedor de querer fazer uma venda para um cliente que às vezes o vendedor sabe que o cliente não vai pagar, mas o cliente quer comprar 10 mil reais, ele vende porque ele vai ganhar comissão sobre as vendas. Então, esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas vamos encerrar aqui agora. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, cliquem no sininho, enviem os comentários com qualquer dúvida que vocês tenham e até os próximos vídeos.